Graça e paz, igreja. Convido vocês a abrir a Bíblia em Marcos 16, capítulos do 9 ao 15, versículos do 9 ao 15. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, e eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também neles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Amém. Esse texto ele é bem conhecido por nós, né? Essa é a grande comissão de Jesus, que a gente, eu não sei quem começou isso, mas a gente deu um apelidinho carinhoso de ID, né? Se você pergunta o que é a grande comissão, pouca gente sabe, mas fala o ID, todo mundo sabe, né? Nós somos chamados ao ID, nós temos que ir a algum lugar. E a Bíblia, ela nunca se contradiz, ela apenas se completa. E os 4 evangelhos falam sobre o ID, ou sobre a grande comissão. Te encorajo a abrir em Mateus 28. Mateus 28, 19 diz assim, ó: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já pulando um pouquinho lá para Lucas 24, diz assim, 24:47. Isso era Lucas narrando as palavras de Jesus. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. 3 versões da grande comissão, aonde é instruído que se leve o evangelho, que se pregue a palavra. Porém, no evangelho de João, aonde completa essa palavra, João 20, 21, diz assim. Estou fazendo essa miscelânea de leituras para que você veja que os 4 evangelhos falam a mesma coisa, porém de forma diferente. Só que a coisa fica estreita agora em João, porque agora Jesus diz assim, ó: a paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Quando eu estava fazendo a leitura das 4 vezes que Jesus nos comissiona a pregar o evangelho, eu vi que em Mateus, Marcos e Lucas, ele mandou a gente ir pregar o evangelho, ponto, prega e batiza. Em João a coisa fica um pouco mais estreita, porque ele disse assim, ó: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ou seja, para que o Pai enviou ele? Primeiramente, ensinar, curar, intervir em situações sociais e por último, para morrer, para ser zombado, para ser escarnecido. Então, por que eu trouxe isso hoje para vocês? Porque eu tenho visto, sempre gosto de dizer não aqui, né? Aqui é uma igreja madura, glória a Deus, mas eu vejo uma certa imaturidade aí fora, onde a gente brinca com a grande comissão. Ou seja, eu sou comissionado a ir pregar o evangelho, então o que eu faço? Dou um abracinho, dou um tapinha nas costas, Jesus te ama, Deus tem grandes coisas para a tua vida, mas eu viro as costas e não tenho o mínimo de comprometimento com a pessoa que eu entreguei a mensagem. Então eu fico pensando, o que seria ser comprometido com a mensagem? E eu te peço que não se escandalize, mas imagina, é fácil ir aqui na esquina e evangelizar uma prostituta, correto? É muito fácil. Agora você ir na esquina, evangelizar a prostituta, arrumar um emprego para ela e orar toda noite para que ela case com o teu filho, aí a coisa fica estreita. Aí você fica escarnecido, aí você fica escandalizado.
Porque a gente gosta muito de pregar o evangelho, a gente gosta muito de orar pelas pessoas, a gente gosta muito de abrir a Bíblia, mas a gente não quer se comprometer, porque nós já temos a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa vida. E eu vejo toda a igreja clamando por um avivamento, e eu acho muito bonito isso. Mas você sabia que se a igreja for avivada, e geralmente todos os avivamentos eles são uma resposta, uma transformação social, quando há um avivamento num lugar, os orfanatos esvaziam. Mas sabe por que esvazia? Porque um crente levanta e vai lá adotar uma criança. E eu te digo uma coisa que eu não sei se você sabe, mas atravessando a rua, aquela casa verde da esquina, que é uma casa de passagem, deve ter uns 20 bebês ali. Você quer um avivamento aqui na igreja? Vai ter que sair daqui ali e pegar um para ti. Porque avivamento não é ficar no charamanaias e no e muito louco, e todo mundo chorando e rolando, mas na segunda-feira você volta para sua rotina. Aí você quer um avivamento, mas até que ponto você pode estar comprometido com esse avivamento? Porque as pessoas vão entrar aqui e não vão querer ir embora. E vai ser segunda-feira de manhã, vai dar o teu horário de trabalho, e a igreja vai estar cheia de gente chorando, caindo, batizando, não sei, isso é um avivamento. Então a gente tem que entender que às vezes o que a gente quer, a gente nem tem dimensão do que a gente quer. E o Evangelho de Jesus, a grande comissão verdadeira, ela não implica no que eu vou fazer, ela implica no que eu vou ser. Porque eu te pergunto e não precisa responder para mim. Tirando o pessoal da tua casa, tua família, o teu sangue, tem alguém que tem dormido melhor por causa da tua vida? Num centro de recuperação, num presídio, num asilo, num orfanato, tem alguém que está dormindo melhor depois que te conheceu, depois que tu entrou na vida dessa pessoa? Jesus mudava realidades, porque ele se comprometia. Jesus nunca terceirizou, vai lá Pedro, vai lá, faz lá para mim. Manda dizer que eu disse isso. Jesus não era um moralista, não era um legalista. Fica fácil a gente abrir a palavra, mostrar para a pessoa que as práticas dela estão erradas, e ela vai ver que está errado mesmo, se ela tiver um pingo de consciência, mas eu viro as costas e não me comprometo com isso. E o avivamento compromete com a nossa estrutura. De repente você não vai voltar para casa. De repente você vai voltar para casa levando 2 irmãos em situação de rua. Sabe? Eu acredito que o orfanato vai esvaziar, o presídio vai esvaziar, as ruas não vai ter mais dependente químico, porque pessoas vão lá mudar essa realidade. O avivamento não é uma hipnose coletiva, onde uns choram, outros oram, um se arrepende, ninguém mais rouba, ninguém... Não, as pessoas que são avivadas, elas mudam a realidade social lá fora. E será que a gente está disposto? Será que a gente está disposto, né? Os discípulos, eles andaram 3 anos e meio com Jesus, e eles fizeram um único pedido, vocês sabem qual foi? Eles olhavam, eles analisaram de perto a conduta de Jesus Cristo, que se retirava para orar. Jesus sempre se retirava para orar, por isso que alguns irmãos têm o hábito de ir para o monte, hoje em dia, porque Jesus procurava lugares calmos, né, para orar, e quando ele voltava operando milagres. E os discípulos andaram 3 anos e meio com ele e fizeram apenas um pedido: Mestre, ensina-nos a orar. Por quê? Porque eles queriam o poder. Eles entenderam que ele orava, e quando ele voltava muito louco, transformando situações. Então eles queriam ter a mesma conduta dele e adquirir aquilo que estava disponível para ele. Mas quando parte de Jesus, ele só dá uma sugestão para que eles aprendam com ele. A única sugestão que Jesus dá é: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, o povo quer o poder e ele quer a transformação. Ele quer mudança, ele quer que a gente mude. Ele não quer que eu vá ler Bíblia, dar tapinha nas costas, entregar panfletinho. Ele quer que eu mude, porque a gente não dá o que não tem. Eu vou evangelizar o quê? Eu vou lá falar o quê? Eu vou decorar 3, 4 versículos, vou lá dizer aquele jargão de crente que Jesus te ama e vai fazer grandes coisas. Ninguém mais aguenta isso aí. As pessoas querem te ver comprometida com elas. Francis Chan, um pastor norte-americano, ele dizia: ame todas as pessoas a ponto de elas ficarem se perguntando por quê. Você tem que amar as pessoas para ela pensar assim: o que esse cara está me amando? Me conheceu ontem, eu não tenho nada para oferecer, eu sou um desgraçado, eu sou um pior dos piores, e essa pessoa está me amando. Isso convence. Porque a gente tem o hábito de ir lá, dar um tapinha nas costas: Jesus te ama, vai na minha igreja, Avenida Brasil 315, e volta para casa com o sentimento de missão cumprida, né? Fiz o ID, né? No apelidinho que a gente botou.
E aí, se o cara vem no culto, então, domingo, tu fica maravilhado, ganhei uma alma para Jesus. Fui lá, evangelizei o cara e o cara veio mesmo. Só que, na verdade, eu acho que Deus olha para baixo e isso é uma brincadeira de casinha gospel. Isso aí, se a gente for olhar assim, se muda a realidade social mesmo, não muda nada. Não muda nada. Então, tenho orado por isso. Uma das minhas orações tem sido para que realmente o Senhor me capacite, primeiro me dê entendimento e depois me capacite para ser relevante dentro do que Ele está fazendo. Porque às vezes a gente acha que está fazendo grandes coisas e não está fazendo absolutamente nada, está se movimentando infantilmente dentro daquilo que Deus está fazendo. E eu digo mais, o Senhor não precisa de mim, não precisa de ti, porque se eu não fizer, Ele vai lá no time inimigo e pega um e levanta para fazer. Vocês lembram de Saulo de Tarso? Perseguidor da igreja? O que o povo não estava fazendo, o que os discípulos, os apóstolos não estavam fazendo, ele foi lá e pegou um cara do time inimigo, virou a camisa dele, deu outro uniforme, disse, agora tu vem. E o cara escreveu a maioria do Novo Testamento. O que o cara fez assim, não é pouco. O cara é referência para a nossa vida até hoje. E era do time inimigo. Então, se o Luiz Otávio não fizer, o Senhor levanta um transexual, um traficante, para fazer o que eu não estou fazendo, porque eu estou iludido na minha brincadeirinha gospel, de cristão que serve, de cristão que tem intimidade. Estava lendo hoje à tarde, Marcos 5, do 1 ao 20, que é o incidente aquele do endemoniado gadareno, né? O gadareno, quando Jesus desce do barco após acalmar a tempestade, e vem um rapaz que está endemoniado há muito tempo, que ele se machucava, ele morava no meio do sepulcro, vivia todo rasgado, já tinham acorrentado ele arrebentava as correntes, o cara vivia isolado assim. E quando ele vê Jesus, na minha versão diz que ele se prostra, na versão que está no meu celular diz que ele o adora. Então o demônio se prostra para Jesus e diz, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E quando Jesus pergunta quem tu é, ele diz, eu sou a legião, ou seja, não era eu acredito que seja 7 ou 14 ou 21 demônios, era um monte de demônio dentro de uma pessoa, mas quando vê Jesus, se prostra e adora. Jonathan Edwards dizia que, há 300 anos atrás, ele dizia que nas igrejas, muitas pessoas estão adorando no mesmo nível dos demônios. Por quê? Porque vocês viram, é bíblico, os demônios viram Jesus, se prostraram e adoraram. E eu não tenho dúvida que todo mundo aqui dentro adora. Só que a gente adora, e a única diferença que nós temos dos demônios é que nós temos a capacidade de nos modificar e de amar. Demônio não ama. Demônio não tem como se transformar, ele já é um anjo caído, essa é a realidade dele, não tem um upgrade, não tem um plus. E nós sempre podemos estar nos transformando diariamente, podemos estar amando. Porque adorar, gente, se você acha que você vem aqui e adora no domingo e está fazendo grande coisa, a legião adorou Jesus, os demônios adoram e se prostram. Então, quero encerrar com vocês, deixando uma sugestão de que nós procuremos mais discernir de que o ID, ele implica muito mais em ser do que uma tarefa a ser feita. Porque o pastor Jonatas já falou aqui, já foi repetido algumas vezes, que Agostinho ou Francisco de Assis falava que evangelize a todos e se precisar use palavras, né? Essa é uma frase conhecida, é clássica nossa. Então, que a gente tenha discernimento de procurar ser cada vez mais transformado, a ponto da nossa vida ser relevante e mudar uma situação. Isso é avivamento. Avivamento é você comprar 20 quilos de comida e não sente recuperação. Avivamento é você conversar com o seu companheiro e ver a possibilidade de adotar uma criança. Avivamento é você se comprometer com alguém que você conhece que tem uma grande empresa para distribuir empregos para as pessoas necessitadas e desfavorecidas. Isso é um avivamento. O avivamento só vai acontecer quando o nosso coração for aquecido e nós nos colocarmos à disposição de mudar a situação das pessoas que estão lá fora. Glórias a Deus.